quais são os 3 passos da primeira sessão de massoterapia. Primeiro passo, vamos lá, primeiro passo de uma sessão. Então, de uma não, da primeira sessão. O cliente chegou pela primeira vez para você e eu tenho certeza que esse primeiro passo todo mundo sabe que tem que ser feito, certo? Né? Então, falam aí para mim qual que é o primeiro passo de uma sessão de massagem quando o cliente chega pela primeira vez para você. O que vocês acham? Coloquem aí para mim nos comentários. Coloquem aí o que a gente tem que fazer quando o cliente chega pela primeira vez para fazer uma sessão de massagem com você. O que você tem que fazer de início? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu vou falar sobre 3 passos para aquele cliente que é primeira vez. Olha lá, a Augustina Massoterapia está falando, fazer anamnese no cliente. A Iris falando, conversar com o cliente. Né? A Driltes, que é a Adriana de Londres. Oi, Adriana, muito prazer. O filho Emiliano, anamnese, um questionário, a Jacira está falando aqui. A ficha de anamnese, fazer a ficha de anamnese. Muito bom, muito bom. Vocês são top demais, vocês já têm toda essa base. E isso é muito importante, né? O Rafael também falando ali anamnese. O que a gente considera anamnese, eu chamo de avaliação geral, né? Eu não gosto de fazer aquela questão da ficha de anamnese toda detalhada, mas eu sei que, a princípio, quando a pessoa está começando, né, às vezes pode dar mais segurança quando você faz uma avaliação numa fichinha, num papel, fazendo as anotações. E não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Se você se sente mais seguro, mais confortável, se isso te traz mais confiança no seu atendimento, perfeito, continue realizando assim. Mas eu tenho certeza que com o tempo você vai evoluir e esse processo vai se tornar mais ágil para você. Você vai conseguir raciocinar mais rápido com o tempo. E isso faz parte da evolução profissional. Então, como que eu quero que vocês entendam esse primeiro passo? A anamnese, a avaliação, sim, é a primeira coisa. E teve uma palavra que eu achei muito bacana, que é a palavra que eu uso ali no meu dia a dia, que nada mais é do que uma conversa com o seu cliente. Até esqueci o nome da pessoa que falou, porque eu ia memorizar, porque essa palavra é a palavra-chave. Não adianta a gente ficar falando de anamnese, avaliação, postura. Não, é uma conversa com o cliente. Né? O Antônio.correia ali falando, é bom para entender o histórico do paciente. Sim, mas isso não quer dizer que você não possa anotar após a sessão para não se esquecer, tá? Hoje em dia a gente pode fazer isso também no aplicativo, né? A gente tem aplicativo que acompanha o relatório ali dos clientes. Mas, numa palavra bem direta, simples e humanizada, que isso faz parte do processo de atendimento humanizado, daquilo que os seus clientes querem sentir de você, tá? É a palavra conversa. Então a gente tem que aprender a conversar com o nosso cliente. E, lógico, conversar de uma maneira direcionada, de uma maneira a entender qual que é a queixa desse cliente. E aí entra aquela questão que eu sempre falo, você tem que aprender a ouvir o seu cliente. Se você não escuta exatamente ali o que ele quer falar para você, não vai adiantar nada tudo de bom que você fizer para ele. Porque ele vai sentir que você não se preocupou com ele. Você pode até ter se preocupado, você pode até ter raciocinado em cima disso, mas se você não dá essa atenção para ele, ó, e outra palavra, a Iris falando, acolhimento, é isso daí. Tem que ter isso. Isso faz toda a diferença no seu atendimento. Então, escute bem o que ele tem que fazer. Esse é o primeiro passo, tá? Escutar o que o cliente tem para contar para você. Por isso que, assim, isso entra já no conceito de anamnese, de avaliação. Mas, na minha concepção, isso é o primeiro passo de todos, que é você escutar o que o seu cliente tem para falar.
falar menos e ouvir mais. Perfeito! A Marcelene falando, professor, você anota a queixa do cliente em uma ficha? Geralmente eu tenho notas no aplicativo e aí eu faço um acompanhamento num aplicativo, tá? Notas mesmo, eu boto a data e aí boto a ficha, né, do nome dos pacientes, conforme eu vou anotando. Então a queixa tal. Sabe por que isso que é importante? Que às vezes ele chega com uma dor no ombro direito, e aí você quer perguntar, ele vem semana que vem, né? Mas aí, de repente, ele não pôde vir, você teve que cancelar, né? Às vezes meu filho ficou doente, eu tive que fazer um cancelamento e tal. E eu vou atender ele dali 15 dias. Então, dali 15 dias, às vezes a gente esquece, mas qual que é o ombro mesmo dele que estava doendo? Você vai lá e anota e volta, tá? Isso é importante para você não perder controle. Ainda mais, a nossa cabeça hoje tem tanta coisa para a gente ficar memorizando que tem coisas que não vale a pena você querer confiar muito na sua memória. Agora, lógico, se você confia em você, se você já está acostumado a trabalhar dessa maneira, perfeito também. Continue fazendo do jeito que dá certo para você, tá? Lembram que as pessoas são diferentes. Lógico que a maioria das pessoas vão acabar esquecendo disso, então eu acredito que para 80% das pessoas vale a pena sim fazer uma anotaçãozinha ali, tá?